Sexta-feira, todo mundo tranquilão e de repente a Netflix falou: quer saber? Toma mais um episódio da primeira temporada de Sandman. E que bom que isso aconteceu, porque eu pessoalmente gostei muito desse 11º episódio, pra mim, um dos melhores da primeira temporada de Sandman. É uma escolha meio curiosa da Netflix lançar esse episódio sem avisar muita coisa. Eu, pelo menos, não sabia e pelo que eu vi, acho que ninguém sabia, não tinha nada marcado que esse episódio estrearia hoje. Mas, ao mesmo tempo, é meio estranho, né? Porque antes da série lançar no IMDb aparecia que Sandman teria 11 episódios na primeira temporada, a série chegou e só tinha 10. Cadê esse 11º? E aí eles vão lançar depois, o que tem muito a ver também com uma escolha mais comercial, de público, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? Eu falo muito para vocês da diferença de como a Netflix lança séries tudo de uma vez, para o público maratonar, e como o público da Netflix se acostumou com isso, e a diferença para todos os outros streamings, né? Amazon, HBO Max, Apple TV Plus e por aí vai, que lançam, Disney Plus, que lança um episódio por semana, assim como sempre foi na televisão. Só que se por um lado o público da Netflix se acostumou com o lançamento da maratona tudo de uma vez e não aceitaria direito a Netflix mudando o formato para um episódio por semana, por outro lado a Netflix percebeu também que as séries dela não se mantêm muito relevante nas redes sociais, e isso importa muito para os streamings, o quanto filmes e séries estão sendo comentados nas redes sociais por muito tempo. As Netflix parecia que morriam rápido, até Dark, que tinha muitas teorias, acabava e logo em seguida, 2 semanas depois, não tinha mais ninguém falando sobre. Enquanto as grandes séries das concorrentes, as mais populares, ficavam sendo comentadas semana a semana por 2 meses e pouco. Então a Netflix está começando a usar mais essa estratégia de lançar parte da temporada e aí depois dá um tempinho e lança 2 episódios, por exemplo, como aconteceu com Stranger Things, ou uma parte 2, como foi com La Casa de Papel. Tem feito bastante isso e acontece aqui de novo com Sandman, com esse episódio que na verdade são meio que 2 episódios em um só. O primeiro, esse episódio de animação que eu gostei bastante, parece até um pouco uma pegada meio Love, Death and Robots, ainda mais por ser na Netflix, né? Episódio mais curto, com uma história bem focada, assim como o segundo também vai ter uma história bem focada, claro, adaptado dos quadrinhos do Neil Gaiman, e que tem muito da essência do Neil Gaiman nesses 2 episódios em um aqui, mas que é muito interessante justamente ver como Sandman proporciona à série fazer exatamente isso, né? Contar uma história contínua, ter uma narrativa contínua em certo sentido, principalmente durante a primeira temporada, mas ter rupturas também, porque nos quadrinhos de Sandman tem muito isso de algumas histórias parece que meio deslocadas, que contam história fechada. A gente viu isso acontecendo na primeira temporada e vai acontecer aqui também nesse 11º episódio. Até por isso eu acho essa escolha de lançar esse episódio à parte no final, justamente por ele contar ali 2 histórias mais contidas nelas mesmas, sem tanta ligação direta com a primeira temporada em si, com aquilo que foi contado na primeira temporada. O primeiro episódio, eu gosto dessa mudança estilística de contar no formato de animação, até por aqui não ter personagens humanos, até tem, né, mas muito mais focado nos gatos e tudo mais. E gosto muito de como a animação é trabalhada. De certa forma, os 2 episódios eles vão mais pro lado do pesadelo, em certo sentido, do que do sonho. O primeiro, um pesadelo que é por meio dessa animação, que tem até acho que um pouco de rotoscopia ali, né, aquela técnica que mistura um pouco de live action com desenho à mão, com CGI e tal, e que tem uma pegada que por um lado é mais realista, por outro continua sendo animação 2D desenhada, que eu acho muito interessante, é um dos formatos de animação que eu mais gosto, um dos estilos de animação que eu mais gosto, então ele usa muito desse estilo para criar aquela espécie de sonho
pesadelo que tem a ver com justiça, que é muito pesado em certo sentido, tem assassinato ali dos gatos e tal, esse tipo de coisa, e até as criaturas que vão aparecer, e o segundo que já é um pesadelo diferente, que eu já comento melhor sobre. Então o primeiro é essa história mais contida, como eu disse, a lá Love, Death and Robots, que vai tirar o foco quase que completamente da ideia central da série, que é a figura do Morpheus, do Sandman. Por mais que tenha aqui, mas a aparição dele vai ser mais na voz do que aquela figura física que a gente estava pensando. Então fala até sobre o sonho que vai além apenas dos seres humanos, da sociedade e tal, e consegue trazer esse lado muito forte da fantasia com um novo estilo, que é a animação, que permite tudo isso acontecer dessa forma até um pouco mais macabra, em certo sentido, algo que eu senti falta um pouco em alguns momentos da primeira temporada. Gostei muito dessa primeira animação muito contida dentro dela mesma, que vai se conectar com a série muito mais pela temática e pela ideia do sonho e do pesadelo. Já a segunda parte, em live action, vai ter um pesadelo um pouco diferente, um pesadelo que não é tão aparente como o pesadelo visualmente dizendo. A gente tem na animação uma animação que é muito mais escura, que tem esse lado mais macabro. Enquanto isso, na segunda parte, muito a ver com a história também, a gente tem um pesadelo que não aparece para o mundo como pesadelo. O que eu estou dizendo com isso? A gente está falando de uma mulher, uma deusa aqui em cativeiro, sofrendo, presa, como aconteceu no começo da temporada lá com o Morpheus. Aqui ela não tem direito de sair daquele lugar, ela não tem como fugir, ela está presa, ela está sofrendo. Mas para o mundo, para a sociedade, aquela mulher não é vista, aquela mulher não existe. Então por isso o episódio ele tem uma temática de pesadelo, ele tem uma sensação de pesadelo, só que ele é filmado quase como um mundo real, um mundo banal. As pessoas não sabem da existência daquela musa inspiradora, não sabem da presença dessa fantasia meio macabra que existe ali dentro. Elas só veem aquele escritor que elas idolatram, aquele cara famoso, aquele cara que escreve muito bem, que tem uma inspiração que ninguém sabe de onde veio. Por isso é um pesadelo quase que feito às escondidas. A parte do pesadelo não é aparente visualmente pra gente. Então vai ser um episódio um pouco mais claro, um pouco mais iluminado, um pouco mais real, digamos assim, com menos CGI, esse tipo de coisa que a gente já tinha visto durante a temporada, para trazer mesmo essa ideia de um pesadelo escondido. Por outro lado, a gente tem de volta aqui a presença do Tom Sturridge como Sandman, para mostrar essa relação dele com a Calliope e também para mostrar um pouco mais das facetas desse personagem. Esse personagem que é um anti-herói acima de tudo, o Sandman, ele tem essa ideia de ser um perpétuo, de ser acima da sociedade, mas que a gente vai vendo que durante toda essa primeira temporada ele vai se transformando, ele vai conhecendo um pouco mais da bondade e tal, por mais que ele continue sendo o cara vingativo, que vai fazer o cara sofrer, esse tipo de coisa, que se não é a Calliope ali no final do episódio, fala pra ele, não, eu vou perdoar o cara mais por mim do que por ele, porque no final esse cara foi um agressor, se usou e esse tipo de coisa, e ainda se vendia como um autor feminista que tem uma ironia muito presente aqui no episódio nesse sentido, mas no geral a gente vê que ele tem essa evolução da Calliope olhar para ele e falar, você é diferente, e ele fala, eu aprendi coisas durante esses últimos anos, mas ainda assim o Sandman ele continua sendo um anti-herói, continua sendo cruel quando ele acha que ele tem que ser cruel, ou mais do que quando ele acha que tem que ser, quando ele quase sente uma vontade ali de ser cruel. Gostei muito, muito, muito mesmo desses dois episódios, que na verdade é um só, esse 11º episódio. Gosto desse lançamento também, depois que a Netflix escolheu fazer. Sugiro que vocês assistam, claro, quem assistiu a primeira temporada e quiser continuar assistindo a série, vai continuar assistindo, vai assistir esse episódio. Então uma boa surpresa para essa sexta-feira fria, pelo menos aqui em São Paulo e acho que por quase todo o Brasil. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram, o que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam da temporada. Eu já fiz crítica também da temporada, dos 10 primeiros episódios, como essa primeira temporada tinha sido lançada. No primeiro comentário fixado nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.